vamos dar início agora ao nosso momento de estudo bíblico. Então, aqueles que forem acessando na sequência, então vamos continuando. Nós vamos pedir o auxílio do Senhor em oração. Eu gostaria que você se juntasse a mim nesse momento. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. O Senhor tem sido bom com a sua igreja e nós aqui na Congregação Reformada em Caruaru também temos provado da bondade do nosso Deus, que tem cuidado de nós. Em meio a esta pandemia, quando o medo, as ameaças têm perturbado o mundo e também a Igreja de Cristo que está inserida nesse mundo, e muitos cristãos têm se sentido bastante ameaçados e amedrontados com tudo o que está acontecendo. Apesar disso, nós confessamos que o nosso Deus é Senhor dos céus e da terra, é o nosso Pai Celestial, que promete cuidar de nós. Por isso, Senhor, nós não tememos as coisas que possam nos sobrevir. Nós apenas pedimos que o Senhor, com a sua graça, possa nos envolver, a fim de que nós não sucumbamos diante do medo e das ameaças, mas que possamos nos manter firmes no Senhor Jesus. Por favor, nos agracia com a fé em Cristo Jesus e fortalece-a. Nós te suplicamos, Senhor, para que em meio a tudo que está acontecendo, nós possamos continuar servindo ao Senhor e com a graça do Senhor possamos cada dia mais aprendermos a abrir mão de nós mesmos para viver na graça do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos agradecidos e pedimos tua bênção também sobre esse momento de estudo bíblico que nós iremos ter. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo está tratando sobre a ordem do culto, né? A organização do culto, a boa ordem do culto também. Depois ele vai prosseguir. Começa falando sobre o véu, no capítulo 11. Depois ele prossegue falando sobre a ceia do Senhor. Capítulo 14, melhor dizendo, desculpe. Capítulo 14. Então, a partir do versículo 26, vamos fazer essa leitura. Irmã Cícera está sozinha em casa ou tem mais alguém com a senhora? Então, o versículo 26 diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3, mas mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro em que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado.
Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ah, certo, estou vendo aqui agora. Hoje está só, né? Certo, eu fiz essa leitura aqui, a gente não vai trabalhar a explicação desse texto, não. Eu fiz a leitura dessa passagem bíblica, porque hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre o regimento das igrejas reformadas do Brasil. É uma forma de explicar aos próprios membros de nossa congregação sobre o nosso regimento. Eu sei que os que têm chegado mais recentemente tiveram a oportunidade de ter um estudo especificamente sobre o regimento. Eu fiz isso com todos os novos membros que nós recebemos. Então, para esse seria uma nova oportunidade, mas especialmente para os irmãos mais antigos, que eu não tive, pelo menos eu não tive a oportunidade de tratar o regimento, então a gente pode fazer isso nesse momento. Então, a cada semana eu espero poder tratar um pouco mais alguma coisa. Então, o regimento das igrejas reformadas do Brasil, se alguém deseja ter acesso a ele, tem o aplicativo das igrejas reformadas do Brasil, que você pode baixar no seu celular. O aplicativo é IRB Docs. Eu vou colocar aqui o link nos comentários aqui. Então, nesse aplicativo, então você tem o regimento lá e você pode acompanhar por ele, tá bom? Eu já estou colocando aqui, ó, nos comentários. Então, caso alguém deseje, não tem ainda no aplicativo, no seu smartphone, pode baixar aí, tá certo? Então, no regimento das igrejas reformadas, logo no preâmbulo do regimento, nós lemos o seguinte, eu quero ler para você aqui. Esse preâmbulo é a apresentação do regimento, né? E você vai ver que ele menciona o texto que nós acabamos de ler de 1 Coríntios 14. No preâmbulo diz assim: as igrejas reformadas do Brasil têm as Escrituras como a única regra de fé e prática. Como exposição fiel das Escrituras, elas adotam os 3 credos ecumênicos, a saber, o apostólico, o niceno e o atanasiano. E as 3 formas de unidade, a saber, a confissão de fé, conhecida como a confissão belga, o catecismo de Heidelberg, e os 5 artigos contra os arminianos, conhecidos como os cânones de Dort. As Escrituras, em 1 Coríntios 14, 40, ensinam que na Igreja de Cristo tudo deve ser feito com boa ordem. Para isso é útil ter um regimento. Esse regimento só adota regras ensinadas na Bíblia e regras necessárias para efetuar boa cooperação entre as igrejas. Então, o preâmbulo do regimento está mencionando o versículo 40 desse capítulo 14 de 1 Coríntios. Eu quero reler aqui para você. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Mas eu queria acrescentar aqui o versículo 33, que diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Então, a razão porque é necessário essa ordem na igreja é para manter a igreja em paz e não em meio à confusão. Paulo está dizendo isso depois de ele ter dado várias orientações sobre como os irmãos em Corinto deveriam se comportar, particularmente no culto. No capítulo 11, ele já havia dito, dado observações acerca do culto, e depois ele parte do capítulo 12 sobre os dons espirituais, e então aqui no capítulo 14, nós começamos a leitura no versículo 26, que fazer, pois, irmão, quando vos reunis, então, falando sobre o culto. Então, ele passa a dar várias orientações. Então, no versículo 33, ele diz: Deus
porque Deus não é de confusão, e sim de paz. E no versículo 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, o princípio que o regimento das igrejas reformadas do Brasil está tomando para esse documento é a necessidade de que haja uma certa ordem, especialmente no que diz respeito ao relacionamento entre igrejas. Quando nós mencionamos as igrejas reformadas do Brasil, nós estamos falando sobre uma confederação de igrejas, não uma denominação. Então, não existe uma igreja que está governando as outras igrejas, mas é uma confederação de igrejas. Então, tem várias igrejas reformadas espalhadas pelo Brasil, e essas igrejas estão unidas em laço fraternal. E nessa relação fraternal, para que elas possam ter um relacionamento mais próximo uma com a outra, de cooperação, de ajuda mútua, também de buscar uma a outra quando houver necessidade. Então é preciso que haja um mínimo de regras que norteiem esse relacionamento entre elas, hein? Não seria possível um relacionamento mais próximo, mais íntimo, mais efetivo, se não tiver regras básicas que norteiem esse relacionamento. Então, o regimento das igrejas reformadas, as mínimas básicas, fundamentais, e que estejam solidificadas em princípios bíblicos. As igrejas reformadas têm se esforçado muito para que na sua vida e na sua prática elas não fiquem criando hábitos ou costumes que não possam ser justificados com a palavra de Deus. Então é sempre um desejo de que tudo que a gente faça como igreja, nós possamos olhar para a palavra de Deus e observarmos algumas passagens bíblicas e vermos princípios que estão norteando isso. Então, ter um regimento não é uma mera invenção da igreja para criar regras entre elas. Não. As igrejas estão indo na própria palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui, tudo, porém, seja feito com decência e boa ordem. Mas ele mesmo não estabelece todos os princípios, os critérios, as regras de como deveria se comportar. Ele dá muitas regras aqui em Coríntios sobre como deveria acontecer o culto, mas ele não oferece todas as regras. Ele espera que a igreja funcione bem, que a igreja que tem o Espírito Santo possa aplicar os princípios e assim ter um culto ordeiro. Então, esse princípio de ter uma ordem e as coisas ser feitas com decência é o princípio que as igrejas reformadas estão tirando da Escritura para então justificar o uso de um regimento que norteia o relacionamento entre as igrejas. Esse regimento que as igrejas reformadas usam, ele não é exclusivo das igrejas reformadas. Igrejas reformadas pelo mundo inteiro usam um regimento, adotam um regimento que está enraizado no regimento de Dort. Talvez você já ouviu falar no grande sínodo de Dort, o sínodo reformado do século XVII, que foi realizado na Holanda, mas teve participação de delegados de outros países, porque as igrejas reformadas holandesas elas não queriam definir as doutrinas reformadas segundo a igreja da Holanda, mas que fosse a doutrina que pudesse ser confirmada, comprovada e confessada por outras igrejas reformadas naquele momento na Europa. Por isso, então, tinha delegados de Grã-Bretanha e de Alemanha e de Suíça. De França não teve, porque o rei francês não permitiu. Mas então esse era o princípio. E nesse sínodo de Dort, também ao final do sínodo, foi elaborado um regimento que pudesse servir de base para as igrejas. Então, desde lá, então, nós temos aí 400 anos, recentemente, em 1618, 1619, então 2018 e 2019 completaram 400 anos. Completou 400 anos. Então, esse regimento continua servindo de base até hoje. Então, quando falamos sobre o regimento das igrejas reformadas do Brasil,
é um documento que tem a sua fonte, sua origem no regimento de Dort. Eu quero aproveitar aqui e também eu vou colocar um link aqui para quem quiser. Tem no site do projeto Dort, tem uma tradução do regimento de Dort, chamada Ordem da Igreja de Dort, que foi traduzido pelo pastor Everton Tokachique. Então eu vou colocar o link aqui também, caso alguém deseje dar uma olhadinha. E você pode até comparar, hein? Se você pegar o texto do regimento das igrejas reformadas hoje e comparar com o texto do regimento que foi elaborado 400 anos atrás no Sínodo de Dort. Então os links já estão aí disponíveis nos comentários. Certo, então ainda tratando sobre esse preâmbulo, para quem não tem o regimento de Dort, eu já expliquei aqui no começo, você pode baixar o aplicativo das IRBs, IRB Docs, e dentro desse aplicativo você vai ter a opção lá do regimento das igrejas reformadas. Então, o preâmbulo das igrejas regimento, então menciona na primeira parte a Igreja Reformada do Brasil tem as Escrituras como a única regra de fé e prática. Então, qualquer regra de fé ou doutrina, e ela na palavra de Deus, e qualquer prática cristã também deve estar fundamentada na palavra de Deus. Então, essas doutrinas e práticas fundamentadas na palavra de Deus, elas podem ser melhor explicadas a partir das confissões da igreja. As confissões são esboços de explicação das doutrinas fundamentais. Assim como os credos mais antigos, que também são usados nas igrejas reformadas para explicar a doutrina. Assim como os credos antigos também resumiam a doutrina, as confissões reformadas são documentos um pouco mais elaborados do que os credos o foram. Os credos foram produzidos nos primeiros séculos da igreja. Então, no século IV e V, basicamente, esses credos estavam sendo usados amplamente nas igrejas. E na época da Reforma, no século XVI e XVII, as confissões, que são documentos mais elaborados e melhor explicam cada um, são um documento em segundo momento. E então, quando o regimento fala que só serão adotados, como ele fala aqui, somente serão adotados como regra de fé e prática aquilo que é fundamentado nas Escrituras. Então, os documentos confessionais e os credos ecumênicos não são escritura, não têm poder de escritura. Eles são a expressão da igreja para explicar doutrinas. Então, qualquer pessoa, tomando um dos credos ecumênicos, aqueles 3 primeiros credos, o credo apostólico, niceno e atanasiano, e os símbolos de fé da igreja, que são adotados oficialmente, a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e Cânon de Dort, esses documentos explicam, são a voz da igreja explicando o que elas creem e confessam sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã. E por o regimento é justamente o documento que estabelece a prática entre as igrejas. Né? Essa prática tem um certo quê de herança histórica, porque a igreja católica de Cristo, nós não inventamos o modo de adorar e de viver como cristão nesse mundo, mas nós sempre estamos na história, nós sempre estamos olhando para trás para ver como os nossos irmãos no passado lidavam e como eles praticavam a doutrina. Embora vivemos numa época nova, com seus textos, com seus próprios desafios, nós
olhar para trás para aprender com os antigos como nós podemos lidar com os problemas modernos e assim também evitar os erros antigos, já que a gente tem os exemplos dos nossos irmãos do passado. Então, o regimento é um documento que ajuda a nós pegarmos os princípios da palavra de Deus e usarmos no nosso dia a dia. Então, o regimento vai então tratar algumas áreas específicas da igreja, tanto no que diz respeito ao funcionamento da igreja local, como no que diz respeito ao relacionamento entre as igrejas da confederação, na cooperação entre igrejas. Então, a primeira parte do regimento vai tratar sobre os ofícios. Então, quais são os ofícios eclesiásticos, como alguém pode se tornar um oficial da igreja, qual é o dever de cada um deles, qual o relacionamento entre eles, qual o trabalho que eles realizam. Então, todas essas informações nós vamos ver com mais calma a partir da próxima semana, quando nós começarmos a explicar sobre os ofícios da igreja cristã. A segunda parte do regimento, então, vai falar sobre as assembleias eclesiásticas. O que são isso? São as reuniões do povo de Deus. São as reuniões para tratar dos relacionados com a palavra de Deus. Então, tem a assembleia imediata, aquela menor, que é o conselho da igreja, que governa a igreja em nome de Cristo, e outras assembleias que envolvem não somente a igreja local, mas envolve outras igrejas. Então a gente vai ver sobre essas outras assembleias, sobre conselhos e como funciona tudo isso. Depois, no terceiro momento, nós vamos comentar um pouco sobre o culto da igreja cristã, os cultos e sacramentos. Tudo que está acontecendo e que tem relacionamento com o culto e com a nossa participação no culto de adoração a Deus. E por fim, na quarta parte, a disciplina eclesiástica. Nós vamos tratar sobre disciplina, o que é disciplina, o que envolve a disciplina, quem atinge a disciplina, como aplicar a disciplina, quais as consequências dela, quais os desdobramentos e os propósitos também da disciplina. Então, no quarto momento, a gente vai tratar sobre isso. Esses artigos finais, que são só artigos na área administrativa, porque o Concílio das Igrejas Reformadas do Brasil, as reuniões das igrejas, quando vão tratar dos assuntos eclesiásticos, elas não tratam daquilo que é da responsabilidade da igreja local. Os assuntos a serem tratados ali naquela reunião de igrejas são assuntos que dizem respeito a elas, como igrejas, e não o que diz respeito a uma igreja local é da responsabilidade daquela igreja local. Então, os últimos artigos do regimento apenas colocam o que as igrejas esperam que cada uma esteja fazendo localmente, do ponto de vista da sua organização, mas não, as outras igrejas não interferem sobre isso, hein? Então, eu espero que a gente tenha bastante oportunidade para nós tratarmos cada um desses pontos, conhecer um pouco porque é bom para as igrejas ter um regimento. E imagine, por exemplo, só como justificativa, pense no seguinte: nós, como membros de igrejas reformadas, nós temos um procedimento de como nos tornamos membros da igreja. No nosso caso, as igrejas reformadas, nós temos o costume de que cada pessoa que vai se tornar membro da igreja, ela passa um período estudando as doutrinas fundamentais da fé cristã, aquelas doutrinas que nós confessamos na igreja, para que ela possa confessar junto conosco a doutrina. E assim ela possa caminhar junto com os demais membros da igreja e usar também os seus dons no dia a dia para o bem da congregação.
Então, nós temos o costume de usar o Catecismo de Heidelberg na preparação para a membresia. Por isso, geralmente, para se tornar membro da igreja, passa em média um ano, porque o Catecismo de Heidelberg está dividido em 52 domingos, e esses 52 domingos são justamente para ser pregado, as doutrinas serem pregadas nos 52 domingos do ano, hein? De modo que durante um ano o catecismo seja explicado à igreja por meio das pregações dominicais. A gente faz isso sempre de manhã. Então, o membro, antes, o irmão ou a irmã, antes de se tornar membro da igreja, ele está estudando pormenorizadamente essas doutrinas com o pastor da igreja, para que tenha oportunidade de explicar se tem dificuldade com alguma doutrina, e então receber mais instrução sobre aquilo, né? E para não chegar ao ponto de se tornar membro da igreja discordando, divergindo seriamente de qualquer das doutrinas confessadas. Então, suponhamos que então, uma outra igreja reformada, ela tem uma prática diferente. Alguém que visitou na semana passada, 2 semanas depois, eles já estão recebendo como membro. Então, se as igrejas têm uma prática tão diferente entre si, então isso vai dificultar, porque se aquela pessoa depois se muda para a nossa cidade, por exemplo, e começa a visitar a nossa igreja e quer se tornar membro, mas não conhece nada das doutrinas, vai ter um problema, porque ela já era membro de uma igreja, não conhecia nada na doutrina, mas era membro lá, e chega aqui e quer se tornar membro. Então, imaginem. Então, isso não é bom, hein? Não é bom para as igrejas, não é bom para o relacionamento das igrejas. Por isso, a gente mantém uma prática que seja comum a nós. É claro que nas entrelinhas, na particularidade, tem diferenças, obviamente que tem. Então, cada igreja pode fazer isso de um modo mais detalhado ainda ou menos detalhado. Talvez uma igreja não passe um ano estudando o regimento, talvez o catecismo talvez passe 2 anos. Então, na prática da igreja, ainda cabe as particularidades. Mas, geralmente, o princípio é que cada pessoa que vai se tornar membro da igreja, ela realmente vai ter um conhecimento apropriado, digamos assim, né, das Sagradas Escrituras. Isso não significa nunca que todo mundo vai ter o mesmo entendimento das doutrinas. Claro que isso não vai acontecer. Tem pessoas que pegam muito facilmente as doutrinas, outros têm mais dificuldades. Algumas pessoas não vão ser capazes de explicar a doutrina que creem e confessam, mas apesar disso eles podem concordar, podem confirmar quando lhe forem perguntada alguma coisa sobre a doutrina, porque ele conhece, embora não consiga explicar em detalhes. Então, o regimento existe justamente para isso, para que a gente possa ter uma mesma confessionalidade do ponto de vista das doutrinas bíblicas, e também que possamos ter práticas que nos sejam comuns, né? Para que realmente seja possível o relacionamento entre as igrejas. Como nesse nosso primeiro estudo, eu não tenho intenção de entrar em cada ponto do regimento agora, nós vamos fazer isso a partir da semana que vem, mas eu gostaria de estimular os irmãos a lerem o regimento, né? Ter o regimento no seu celular ou talvez impresso, para que possa ler e conhecer um pouco e eventualmente fazer anotações para que quando a gente esteja juntos nós possamos também tirar aquelas dúvidas que porventura o irmão ou a irmã tenha. O café está bem gostoso, hein? Tá certo? Então, eu espero que, como esse o primeiro estudo introdutório é para chamar a nossa atenção para o regimento e não para tratar do regimento em si, eu queria também aproveitar e estimular os membros e congregados de nossa congregação, e eventualmente se tem qualquer visitante entre nós, bem-vindo também,
estimular vocês a realmente refletirem sobre por que a Igreja de Cristo ela não deve se isolar, né, nesse mundo. Nós não somos chamados ao isolamento. Então nós somos uma igreja aqui e não temos relacionamento com a igreja nenhuma, porque todo mundo é diferente da gente. Então é verdade, é bem verdade que hoje, diferentemente do primeiro momento da igreja, né, as diferenças entre as igrejas às vezes são tão grandes que realmente é muito difícil manter um relacionamento mais próximo. Mas isso não deve realmente nos impedir que, como igreja, a gente busque outras igrejas que estão procurando confessar a mesma doutrina que a gente confessa, apesar das suas diferenças. Então, a gente vai aprender no próprio regimento isso, que a gente não deve evitar contatos com outras igrejas de tradição reformada por causa das suas diferenças. Então, a gente deve considerar que no relacionamento com outras pessoas, esse relacionamento tem níveis diferentes. Assim como acontece também em família, hein? Tem o relacionamento entre membros da família, que é uma coisa muito mais íntima, muito mais próxima, onde você compartilha muito mais coisa. Mas tem aquele nível um pouco mais abaixo de pessoas que não são de dentro do núcleo familiar, mas que apesar disso, desfrutam do privilégio de compartilhar certas informações e momentos que um estranho não pode, hein? E de vez em quando esses amigos até podem frequentar a sua casa, não com aquela mesma intimidade e liberdade que os membros da família, mas que ainda têm esse privilégio. E então, num nível um pouco mais baixo, tem aqueles contatos mais informais, com pessoas que você conversa, fala alguma coisa, mas não são pessoas que, por exemplo, têm acesso livre à sua casa, né? Mas apesar disso, você não deixa de ter algum contato com eles e compartilhar algumas coisas que você tem em comum. Então, do ponto de vista de igrejas, funciona semelhantemente, né? Nós dizemos que nós, dentro da Confederação das Igrejas Reformadas, nós tratamos uma a outra como igrejas irmãs. Ou seja, são igrejas com as quais nós temos um relacionamento mais profundo, mais íntimo. Os membros das igrejas reformadas visitam uma outra e participam na ceia uma da outra com base numa carta de testemunho. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Os pastores, eles podem pregar nas outras igrejas reformadas com o convite do conselho daquela igreja. Nós também veremos sobre isso. Então, existe uma certa intimidade. Além das igrejas reformadas do Brasil, nesse momento, nós, como igrejas reformadas, nós estamos trabalhando e nos aproximando cada vez mais de igrejas presbiterianas, que são de tradição reformada, estão procurando manter a sua herança reformada e confessional por meio dos seus símbolos de fé, os símbolos de Westminster, e fora também, fora do Brasil também. Igrejas de tradição reformadas no Canadá, por exemplo, nós temos um relacionamento fraternal com igrejas da Confederação das Igrejas Reformadas do Canadá e Estados Unidos, que envolve um número relativamente grande de igrejas com as quais nós nos relacionamos de maneira mais próxima, com esse mesmo relacionamento, hein, de igrejas irmãs, onde nós compartilhamos pregadores, compartilhamos o direito de participar na Santa Ceia como irmãos em Cristo. E então nós estamos avançando com as igrejas presbiterianas também nesse sentido. As decisões dos últimos concílios indicaram que não era possível manter esse mesmo relacionamento com a IPB como um todo, porque as IPBs, elas, infelizmente, assim, tem posicionamento muito diferentes. Você está numa congregação que é bem reformada e bem confessional, mas você tem outra lá no canto que às vezes nem quer usar
os documentos confessionais da igreja, o que para nós realmente é um grande problema. Seria muito difícil a gente manter um relacionamento fraternal com uma igreja local que não está usando mais seus símbolos de fé. Isso é completamente estranho ao nosso regimento, como a gente já leu no preâmbulo, que nós mesmo como igreja reformada confessamos a nossa fé com base nos documentos confessionais da igreja, que mostra a nossa herança, não apenas como igreja reformada, mas a herança histórica dentro da igreja de Cristo, por exemplo, nos unindo nos antigos credos ecumênicos. Então, e de vez em quando a gente tem tido ainda um relacionamento com outras igrejas de tradição reformada que não estão tão próximos das igrejas reformadas na confessionalidade e nas suas práticas, como algumas igrejas presbiterianas estão, mas apesar disso, a gente ainda deve buscar contato com essas igrejas, deve de alguma forma compartilhar com eles o nosso desejo de conhecer um ao outro um pouco mais e também ajudar naquilo que for possível, não nesse nível mais elevado, mas ainda é possível. Hein? Difícil mesmo são igrejas que já não têm nenhuma afinidade com a reforma, que não pode confessar as doutrinas bíblicas juntamente conosco, assim como fizeram as igrejas da reforma. Isso realmente seria difícil. Hein? Não seria viável, não. Porque seriam diferenças, nesse caso, não secundárias, não em apenas um aspecto secundário da doutrina, mas seria realmente diferenças primárias. Hein? São realmente doutrinas opostas. Por exemplo, nós confessamos, igreja de tradição reformada, confessamos que a salvação é uma obra soberana de Deus, não depende de nosso esforço, de nossa boa obra, de qualquer coisa que a gente faça. Isso é uma doutrina confessada por todas as igrejas que reconheçam a si mesma como igreja reformada, de tradição reformada. Toda ela vai reconhecer isso. Mas não é o caso da maioria das igrejas evangélicas do nosso dia. Elas realmente não podem confessar isso. Elas acham e insistem que elas precisam fazer alguma coisa para serem salvas. A salvação não é completamente de Deus. E, então, em consequência disso, se não é completamente de Deus, então não é salvo somente aquele que Deus escolheu, mas aquele que se esforçar para ser salvo. Então, essa diferença já é uma diferença bem drástica. Então, é difícil realmente você compartilhar, compactuar mais com igrejas que têm uma visão tão diferente, tão oposta de doutrinas fundamentais, não de questões secundárias. É como um vizinho que tem um mau costume muito ruim e dificilmente você ia querer que os seus filhos, nem você mesmo, vai querer ter muita amizade com aquele vizinho, hein? Que de repente tem um mau costume de roubar, ou tem vive uma vida promíscua, com hábitos sexuais feios. Então você realmente vai dizer, não, essa aqui não tem condição da gente ter nenhum tipo de relacionamento, não. A gente tem que realmente, infelizmente, manter a distância. Talvez a gente vai se comunicar um com o outro por uma questão de educação e reconhecer que eles são o nosso próximo, não posso desejá-lo mal, mas eu não tenho condição de realmente me aproximar mais a ele. Então, isso, infelizmente, também acontece com igreja. Tem igreja que tem uma posição doutrinária tão diferente que não é possível você realmente ter um contato um pouco mais formal e mais envolvido. Tá certo? Então, desde já também compreenda isso. O regimento das igrejas reformadas do Brasil existe justamente para que o contato entre essas igrejas que estão dentro da confederação possam funcionar bem. Porque o regimento fala sobre compromissos, o compromisso que cada igreja terá de viver e confessar as doutrinas conforme os documentos confessionais, em a Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg, Cânone de Dort, e que
entre elas, as igrejas vão respeitar, como parte desse acordo, aquilo que elas estão concordando no regimento. Então, à medida que a gente for estudando os artigos do regimento e avançando nesses artigos, nós veremos que esses artigos estão nos ajudando a termos uma visão comum dos diferentes aspectos e práticas em nosso meio, tá certo? Então, eu espero que você realmente possa prestar bastante atenção e se aproveitar, e à medida que os assuntos forem surgindo e você perceber que tocou no ponto, que você tem perguntas a fazer, por favor, deixe as perguntas aqui, se não puder responder na hora, mas deixe a pergunta aqui no comentário, a gente vai trabalhar essa pergunta, talvez no próximo estudo a gente volta primeiro a essa pergunta para respondê-la antes de prosseguir para o próximo artigo. Então, não sei quanto tempo a gente vai passar, o regimento das IRBs tem 68 artigos, né? O regimento tem 68 artigos, que a gente vai trabalhar um a um, e talvez em cada estudo a gente consiga estudar 2, 3, 4, 5, não sei exatamente o progresso que a gente vai conseguir ter, porque em parte isso depende também se vai ter alguma intervenção com pergunta, né? Tá certo? Ok, então hoje nós ficamos com essa parte introdutória, né, que aponta para a necessidade, o regimento, eu acho que é até uma necessidade. Tem igrejas que às vezes até se vangloriam de dizer, não, aqui não é só a Bíblia, nós não temos documento nenhum de homem. Mas no final das contas, mesmo dizendo que é só a Bíblia, no final das contas, cada pessoa lá está dando opinião diferente. E muitas vezes, dentro de uma única congregação, tem pessoas confessando doutrinas completamente diferentes uma da outra. Então, para que dizer, então? Não, aqui só a Escritura. Se tem 10 pessoas dizendo coisas bem diferentes, então isso não ajuda. Eu acho que a igreja se protege quando ela realmente mantém um certo compromisso de que aqueles que estão ali juntos confessam as mesmas verdades. Isso realmente protege e mantém essa igreja unida na unidade da verdadeira fé. Porque não há união em Cristo, união verdadeira, se não é na fé confessada, hein? Se não é nas doutrinas bíblicas. Não adianta nós estarmos juntos e dizendo nós estamos unidos em Cristo Jesus e confessando coisas completamente diferentes. Que união é essa? Que unidade é essa? Isso não é unidade. Então, não adianta se arrogar como sendo só as Escrituras, e se no final das contas vocês não estão realmente confessando a mesma coisa. O sola Escritura, com certeza, é um princípio da reforma. Na verdade, não é exclusivo da reforma, a reforma realmente usou como um dos pilares, né? Porque antes mesmo da reforma, a busca pela primazia da palavra já existia dentro da igreja contra o papado, por exemplo. Mas a reforma realmente transformou esse princípio de sola Escritura como um fundamento importante para a firmeza da igreja. Então, na Igreja de Cristo, como nós lemos aqui no preâmbulo do regimento, nós não vamos adotar nenhuma regra de fé e prática que não tenha princípios bíblicos, que não possa ser justificado biblicamente. A gente quer realmente confessar aquilo que, com a palavra de Deus, a gente possa dizer, bom, aqui é só a Escritura. Então, o Catecismo de Heidelberg, que a gente usa, por exemplo, nas pregações dominicais da manhã e também nas aulas de catecismo, não é nenhum documento que a gente diz, pronto, aqui está a Bíblia e aqui está o catecismo. De jeito nenhum. O catecismo nada mais é do que um pequeno livro que está explicando as doutrinas. Como lições dominicais o fazem, como lições de discipulado o fazem. Então, o catecismo é um documento que está expondo a doutrina. Então, é um eco da doutrina. A própria palavra catecismo
tem esse sentido de eco. O verbo grego katekel é o verbo que é usado para eco. Quando você fala, você está, por exemplo, numa região, uma área aberta, e você fala e volta o som, não é? Então, essa coisa de falar e voltar o som é o princípio do catecismo. O princípio do catecismo é o professor fala, o aluno responde. Por isso, ele é em forma de pergunta e resposta. E a própria palavra, esse verbo catequel, da qual vem a palavra em português catecismo, aparece algumas vezes no texto bíblico. Então, embora na nossa tradução, às vezes está lá como ensino, como instrução, por trás dela está a palavra catequel, que é o verbo catequizar, de catecismo. Então, não é nada estranho às Escrituras, nem contra as Escrituras, nem ao lado da Escritura, nem acima da Escritura, mas é um eco das Escrituras. Então, o que as Escrituras dizem sobre a salvação, sobre a obra de Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Então, o Catecismo vai explicar, a partir de textos bíblicos, essa doutrina. Então, é um eco, está ecoando as Escrituras. Esse é o nosso objetivo. Então, eu espero que na próxima semana nós possamos progredir para o primeiro artigo do regimento. Então, em conclusão, se mais alguém vai estar acompanhando esse vídeo, nós vamos prosseguir no estudo do regimento das igrejas reformadas do Brasil. Se você não tem esse regimento, você pode acessá-lo baixando o aplicativo IRB Docs. Docs é C-O-D-S. D-O-C-S. Docs. Então, IRB Docs. Você pode acessar a sua Play Store do Google lá e escrever lá que vai aparecer. Você baixa. Entre outros documentos, tem também o regimento das igrejas reformadas do Brasil. Eu compartilhei aqui também no comentário, está aqui o link para você baixar, e tem também o link da Ordem de Dort, que eu expliquei aqui, que o regimento das igrejas reformadas do Brasil, ele não foi produzido pela Igreja Reformada do Brasil, né? As igrejas reformadas do Brasil, como todas as igrejas reformadas espalhadas pelo mundo todo, que adotam o regimento de Dort, elas ajustaram o regimento de Dort ao contexto das igrejas local. Então, o regimento das igrejas reformadas do Brasil deriva do regimento de Dort e é aplicado ao próprio contexto das igrejas reformadas do Brasil.